agora ou mais tarde a Grécia vai suspender o pagamento da dívida e vai sair do euro. Não sei se agora, não sei se daqui a um ano, e sei que Portugal vai seguir exatamente o mesmo caminho. Nós vivemos num modo de produção que pressupõe o seguinte: o capitalismo é um modo de produção em coma, ligado a uma máquina que são os dinheiros públicos. Não sei se as pessoas perceberam que em 2007, 2008, o sistema financeiro mundial e bancário colapsou os dois maiores bancos e empresas dos Estados Unidos. Aliás, o maior banco e a maior empresa, a General Motors, o Bank of America, não é a Lehman Brothers só. Portanto, e nós vivemos há uns anos sob o princípio de que os países podem ir à falência, mas os bancos não. Este é o princípio. Ora, não há outra forma de pagar salários e pensões às pessoas que não seja suspender o pagamento da dívida no caso da Grécia. Isto é absolutamente... E aquilo que a Sofia disse, com um ar de que vai haver uma invasão de gafanhotos, que tem a ver com a fuga de capitais, é óbvio que ela existe, e existe desde o primeiro momento em que o Syriza chegou ao poder. Aliás, eu lembro-me de uma das primeiras entrevistas de Varoufakis, que ele falava, e por baixo, naqueles rodapés da televisão, para uma entrevista norte-americana, estava a descrição de qual o valor que já tinha saído do país ao fim de uma semana de governação. E, portanto, é óbvio que é uma irresponsabilidade prometer às populações de sair da austeridade sem nacionalizar a banca e o sistema financeiro, sem expropriar, porque tem que ser nacionalização sem indenização. Porque é aí que estão os investimentos. E eu sei que os partidos de esquerda em Portugal não gostam de tocar neste assunto, mas não dizer isto é mentir às pessoas, porque não há outra forma de alocar recursos para pagar salários e pensões. Não há limites, há um bolo, e ou esse bolo está a remunerar dividendos e os capitais falidos, porque vejam, o que aconteceu foi que este dinheiro da Grécia, aliás, eu queria recomendar, está em página aberta pública, a Maria Lúcia Fattorelli, é uma auditora da Receita Fiscal brasileira, extraordinária, que é hoje uma das responsáveis pelo Comitê Internacional da Auditoria à Dívida Grega, convidada, aliás, pelo Parlamento para isso. Está na Grécia a fazê-lo. E, portanto, os relatórios ela vai colocando na sua página do Facebook, Maria Lúcia Fattorelli. E ela explica aqui alguns deles, que ela diz, é um gigante esquema de corrupção. Por exemplo, há imenso, eu cito para que não haja dúvidas, todas as dívidas criadas por estes mecanismos não correspondem a nenhum dinheiro entregue à Grécia. Este dinheiro não entrou na Grécia. Estes são mecanismos de bancos, nomeadamente que passam pelo Luxemburgo e outros, que ela descreve, e eu agora, para não perder tempo, não vou definir todos os nomes, mas que se chamam Greek Banks Instruments. Mas não são gregos. Portanto, quer dizer, é preciso também dizer, e não exagerar, porque o problema não é só um problema da Grécia. É que há gente na Grécia também ganhar dinheiro com isto. Armadores, bancos. Quando a gente fala da Grécia e de Portugal, esquece que em Portugal, por exemplo, os bancos também estão a ganhar dinheiro com esta política. Portanto, isto não há um problema de todos os portugueses, nem um problema de todos os gregos. No fundo, o que há é, de um lado, aquilo que se chama depossession, quer dizer, as pessoas, os despossuídos, os assalariados em sentido amplo, não é o trabalhador só manual. E do outro, há bancos a remunerar capitais. E é bom, e também eu gostava de referir, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se disto, que é estas situações de crise económica também fazem entrar em crise uma série de empresas que estão a colapsar. Eu lembro-me deste pormenor sórdido da última vez que estive em Atenas. A Europa tinha imposto à Grécia que os agricultores, os pequenos agricultores que produzem o leite, que faz o famoso iogurte grego, tinham que aumentar o prazo do chamado leite fresco para 12 dias, de 12 dias para 2 ou 3 ou 4, eu agora não posso precisar. Isso foi votado no Parlamento grego, aliás, rodeado de uma manifestação gigantesca desses agricultores, porque eles não têm essas máquinas de refrigeração. Então o que é que acontece? Vejam a surdidez destas políticas, que aliás foram experimentadas na América Latina e na África, fazendo aquilo que nós vemos agora, que é milhares de famintos a emigrar à procura de ter como sobreviver. Que é o seguinte, o leite agora sai da Grécia, vai para a Holanda, onde tem as máquinas, ou é refrigerada em máquinas holandesas e alemãs, ou então os holandeses e os alemães que têm excedentes de leite conseguem impor-se ao leite grego e destrói a pequena agricultura. Nós estamos a falar de produtores de queijo e iogurte grego, que por uma mudança na obrigatoriedade do prazo, que eles não dominam a tecnologia. Isto está cheio destes pormenores, vale a pena ver os relatórios dos auditores. Ela, aliás, diz, e eu subscrevo, isto é, a dívida
A dívida não é um mecanismo de endividamento normal. Em situações normais os Estados podem não ter recursos suficientes e endividam-se. Isto não é, porque a dívida está sempre a crescer e ninguém sabe para onde é que vai. Isto situa uma infâmia completa. E nós estamos numa situação de barbarismo histórico. Barbarismo histórico. Deixa-me eu partilhar convosco. Estás a partilhar há muito tempo. Estás a partilhar há muito tempo. São 30 segundos. Está a 4 minutos. Está a 4 minutos. É para compensar Está a as 4 tuas... minutos. Acredita que vocês fizeram bem mais. É para compensar também as tuas... Fizeram quase 10 cada uma, ela está a 4. E então eu vou... Vou dar os meus apontamentos. Muito obrigada. Vou fazer estas duas notas, que eu hoje estive na conferência do Observatório para as Condições de Vida e ouvi vários médicos, etc. E ouvi 3 psicólogos a falar sobre o sofrimento do trabalho dos seus pacientes. E é verdadeiramente incrível porque as pessoas vivem em estados de alerta permanente, ou exaustos, ou com medo de perder o emprego, transmutam-se, portanto, o masoquismo e a submissão e o medo e o terror no local de trabalho passou a fazer parte. Mas isso é onde? Bloquearam em Na Portugal. Grécia? Em Portugal, não, Em foi Portugal? hoje. Não. Sim, eu estou a em utilizar, Portugal. estou a dizer que em situações onde é imposta uma decadência histórica à maioria de um país baseado em baixos salários e desemprego massivo, isto significa tortura da vida das pessoas. O que se está a fazer é, para salvar os bancos, torturar pessoas. As pessoas saem para o seu local de trabalho e vêm de lá e as que têm dinheiro entram num psicólogo a dizer não suporto mais. Porque em Portugal e na Grécia o que acontece é que para haver remuneração dos capitais é preciso baixar salários. Para baixar salários é preciso fazer desempregados. E isto significa que os que estão empregados trabalham por 2 e os que estão desempregados estão em sofrimento permanente. E, portanto, isto é o único mercado que a gente tem que ter na vida são as pessoas. E nós temos que definir políticas de como é que nós vamos dar uma vida boa às pessoas. Mas não estou a ralhar não contigo vale a porque pena. tu és aqui a representante de uma voz que diz que representas uma voz, representas uma corrente de interesse. Não, representas uma corrente de interesses como todas as pessoas na sociedade, que diz o seguinte: nós temos que a todo o custo salvar, nós temos que salvar estes capitais falidos, mesmo que isso implique a devastação, a decadência. Nós somos um país, como a Grécia, ainda é pior na Grécia, que mandámos sair do país 300 mil pessoas. Quando é que eu posso responder a isto? Vais já responder. Sabes o que é que eu acho? Acho que é preciso mandar o Passos Coelho para o Dubai, porque nós queremos essas 300 mil pessoas de volta para Portugal. Se isso implicar a expropriação da banca, é isso que deve ser feito.